Fala galera, primeira questão fala aí para vocês que você tem que ter um quarto que precisa ser aquecido. Bom, quem é que nós vamos aquecer? Nós vamos aquecer a massa de ar. Então nós temos aí que PV é igual a MRT, então a massa PV sobre RT. Bom, ele está submetido a uma pressão de 100 kPa. Se você tirar ali as medidas do quarto, você vai ter um volume de 120 metros quadrados. A constante dos gases, 0,287 kPa metro cúbico por quilograma Kelvin. E a temperatura inicial do quarto está 7 graus Celsius, ou seja, 280 Kelvin. Repare que se eu cortar o quilopascal com o quilopascal, o metro cúbico com o metro cúbico, o Kelvin com o Kelvin, vai sobrar quilograma. Então, ou seja, a leitura que eu vou ter aí em seguida vai ser quilogramas. Então eu faço a continha, multiplico em cima, multiplico embaixo e divido. Então eu vou ter 149,3 kg de ar dentro desse quarto. Bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora achar a potência. Lembra que potência é energia sobre tempo. Essa é uma energia térmica, né? Então energia térmica, calor, MC delta T. Repara que esse T, delta T aqui, é de variação de temperatura e esse delta T é de tempo. Então vamos lá, pegamos a massa que nós calculamos, 149,3, o calor específico sensível do ar, 0,718 kJ por quilograma Kelvin, e a variação da temperatura, que vai de 7 até 23 graus Celsius, dá 16 graus Celsius, que é a mesma variação de Kelvin, 16 Kelvin. Dividido pelo tempo, 15 minutos, então 15 vezes 60 para passar para segundos. Jóia, fez a continha, então de novo, corta aqui o quilograma com o quilograma, corta o Kelvin com o Kelvin, sobrou quilojoule em cima e segundos embaixo. Então isso vai dar 1,9 kJ por segundo, que é a mesma coisa que 1,9 kW. Tá certo? Bom, no segundo processo, você tem lá, para calcular o trabalho, então, ou seja, o trabalho P1V1 menos P2V2 menos P1V1, ou seja, você tem aí é como se fosse uma área, isso é dado por RT2 menos T1. Então, o que me interessa aqui? Eu vou trabalhar com RT2 menos T1. Então, eu vou ter 0,287 kJ por quilograma Kelvin, vezes a variação da temperatura em Kelvin. Aí eu vou ter a resposta em kJ por quilograma. Olha aí, então eu tenho a resposta em kJ por quilograma. Mas, a gente sabe ali que você tem 10 litros por segundo. Então, vamos lá. A vazão mássica, ou seja, a massa sobre o tempo, vai ser a densidade e volume sobre o tempo. O que você tem é isso, esse volume sobre o tempo. Então a gente pega a densidade do ar, aproximadamente aí 0,00. Isso aqui tudo é tabelado, tá, gente? 1.125 kg por litro vezes os 10 litros por segundo. E aí então você vai ter a resposta em quilogramas por segundo. Então essa é a massa em quilogramas por segundo. Como você tem aquele trabalho em quilojoule por quilograma, se você multiplicar pela vazão mássica, pelo movimento da massa, então você vai ter 80,36 kJ por quilograma vezes 0,01225 kg por segundo. Corta o quilograma daqui com o quilograma daqui. Vai ficar kJ por segundo, que é a mesma coisa que kilowatt. Aí você multiplica o 80,36 por 0,1225 e vai dar 0,98 kW, certo? Fala galera, primeira questão fala aí para vocês que você tem que ter um quarto que precisa ser aquecido. Bom, quem é que nós vamos aquecer? Nós vamos aquecer a massa de ar. Então nós temos aí que PV é igual a MRT, então a massa PV sobre RT. Bom, ele está submetido a uma pressão de 100 kPa. Se você tirar ali as medidas do quarto, você vai ter um volume de 120 metros quadrados. A constante dos gases, 0,287 kPa metro cúbico por quilograma Kelvin. E a temperatura inicial do quarto está 7 graus Celsius, ou seja, 280 Kelvin. Repare que se eu cortar o quilopascal com o quilopascal, o metro cúbico com o metro cúbico, o Kelvin com o Kelvin, vai sobrar quilograma. Então, ou seja, a leitura que eu vou ter aí em seguida vai ser quilogramas. Então, faço a continha, multiplico em cima, multiplico embaixo e divido. Então, eu vou ter 149,3 kg de ar dentro desse quarto. Bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora achar a potência. Lembra que potência é energia sobre tempo. Essa é uma energia térmica, Então, energia térmica, calor, MC delta T. Repara que esse T, delta T aqui, é de variação de temperatura e esse delta T é de tempo.
Então vamos lá, pegamos a massa que nós calculamos, 149,3, é o calor específico sensível do ar, 0,718 kJ por quilograma Kelvin, e a variação da temperatura, que vai de 7 até 23 graus Celsius, dá 16 graus Celsius, que é a mesma variação de Kelvin, 16 Kelvin. Dividido pelo tempo, 15 minutos, então 15 vezes 60 para passar para segundos. Joia, fez a continha? Então de novo, ó, corta aqui o quilograma com o quilograma, corta o Kelvin com o Kelvin, sobrou quilojoule em cima e segundos embaixo. Então isso vai dar 1,9 kJ por segundo, que é a mesma coisa que 1,9 kW, tá certo? Bom, no segundo processo, você tem lá, né, para calcular o trabalho, né, então, ou seja, o trabalho P1V1 P2V2 menos P1V1, ou seja, você tem aí é como se fosse uma área, né, isso é dado por RT2 menos T1. Então, o que me interessa aqui? Eu vou trabalhar com RT2 menos T1. Então, eu vou ter 0,287 kJ por quilograma Kelvin, vezes a variação da temperatura em Kelvin. Aí eu vou ter a resposta em kJ por quilograma, olha aí, ó. Então eu tenho a resposta em kJ por quilograma. Mas a gente sabe ali que você tem 10 litros por segundo. Então vamos lá. A vazão mássica, ou seja, a massa sobre o tempo, vai ser a densidade e volume sobre o tempo. O que você tem é isso, ó, esse volume sobre o tempo. Então a gente pega a densidade do ar, aproximadamente aí 0,00. Isso aqui tudo é tabelado, tá, gente? 1.125 kg por litro vezes os 10 litros por segundo. E aí então você vai ter a resposta em quilogramas por segundo. Então essa é a massa em quilogramas por segundo. Como você tem aquele trabalho em kilojoule por quilograma, se você multiplicar pela vazão mássica, pelo movimento da massa, então você vai ter 80,36 kJ por quilograma vezes 0,01225 kg por segundo. Corta o quilograma daqui com o quilograma daqui. Vai ficar kilojoule por segundo, que é a mesma coisa que kilowatt. Aí você multiplica o 80,36 por 0,1225 e vai dar 0,98 kW, certo? E aí, pessoal, fazer a questão 3. Essa questão 3 é bem tranquila, né? Porque você tem uma quantidade de energia que é proveniente do quê? Da quantidade de calor fornecida ao sistema, mais o trabalho extra, a energia que é fornecida ao óleo. Então, vamos chamar isso de trabalho. Então, ou seja, esse aumento dessa energia se dá 1 watt, a quantidade de calor transferida, mais 1,5 watts, que é a quantidade de calor. É watts ou é kilowatts? É o watts mesmo, certo? Deixa eu ver. Watts. Beleza. Então, watts. Então, você vai ter aí um aumento da energia de 2,5 watts. Bom, mas ele está querendo ali no exercício, ele quer a energia específica. Então, lembra, energia específica é esse aumento da energia dividido pela massa. Porque você tem 1,5 kg de óleo ali. Então você vai ter esse 2,5 dividido por 1,5 e isso vai dar 1,67 watts para cada quilograma de óleo. Então, ou seja, quanto de energia recebe cada quilograma de óleo? Recebe 1,67 watts, ou se você quiser colocar 1,67 joules a cada segundo por quilograma. Então, o probleminha é bem tranquilo, Então, assim, você tem um óleo no motor, o motor está recebendo calor e, além disso, ele tem um sistema de agitação. Então, ele recebe 1 watt proveniente do calor e 1,5 watts proveniente da agitação. Então, a energia total que ele recebeu, 2,5. Esses 2,5 foram distribuídos aí para 1,5 kg de óleo. Então, você tem 1,67 watts por quilograma. Probleminha bem fácil de ser resolvido, tá certo? Questão 4 também é uma questão bem tranquila, Então você tem uma potência fornecida pela fonte quente de 80 megawatts e uma potência rejeitada para a fonte fria de 50 megawatts. Então, ou seja, se você fornece 80 e 50 é jogado na fonte fria, então daqui nós já tiramos que o trabalho ele vai corresponder a 30 megawatts. A potência trabalhada, Então, trabalho ponto aqui, a potência trabalhada, 30 megawatts. Lembra, toda vez que tem um pontinho, Se for que é calor, deveria ser em joule. Mas como isso aqui está em watts, então a gente bota um ponto em cima que significa que é uma variação temporal. Variação temporal virou watts. Se tirar o ponto, é joule. Se colocar o pontinho, vira watts. Então, ou seja, trabalho, 30 megajoules, bota um pontinho em cima, megawatts. E ele quer saber a eficiência. O que é eficiência? Tudo aquilo que você aproveitou, que é o trabalho, ponto, por tudo aquilo que foi fornecido, que é o que é ponto. Então, ou seja, se você dividir 30 por 80, aí vamos dar uma olhadinha na calculadora aqui, quanto é que deu, vai dar 0,375. Então, você vai ter aqui uma eficiência de 0,375, que multiplicado por 100, vai me dar 37,5%.
Essa aí é a eficiência desse exercício aí, desse motor que está sendo utilizado. Bom, pessoal, na última questão ele está querendo que a gente calcule o trabalho, né? Então a gente sabe que o trabalho é integral de PDV. O P, ele está dizendo que vale AV mais B, então integral de AV mais B dV, né? Os limites de integração 0,42, 0,12. Observa que se o volume está diminuindo, então precisa ser um trabalho negativo, o resultado vai ter que ser um número negativo. Fazemos a integral de AV mais B, então vai dar AV2 mais BV, tá? Então ali os limites 0,42, 0,12. O A vale menos 1.200, então menos 1.200 V2 sobre 2 mais 600 V. Menos 1.200 sobre 2 dá menos 600 V2 mais 600 V. Tá? E substitui e você vai encontrar menos 82,8 kJ. Tá? Então também é uma questão bastante simples, só que tinha que saber integrar, né? Fazer a integração adequada aí para poder resolver o exercício.